Meu amigo, minha amiga, muito bem-vindo aqui ao canal do Vendedor Pitbull. Você sabe que aqui o conteúdo é forte, é direto, é objetivo e fundamentalmente é prático. Essa é a ideia. É a ideia de você pegar, ouvir, perceber, entender, praticar, colocar em prática com a tua equipe, com o teu time, com você, mudar seus processos. Então a gente sempre escolhe temas assim, bastante contundentes, bastante fortes, para te ajudar no dia a dia. E você que está a primeira vez com a gente aí, ó, não esquece não, hein? Se inscreve aí, ó. Ativa o sininho para receber o conteúdo na frente, vai dando seus likes, porque o tema hoje aqui é um tema que muita gente sofre. Sofre de verdade, sofre até emocionalmente. Estou falando de objeção. Cara, e é muito importante quando a gente fala de objeção, a gente vê muito exemplo por aí. Quando o cara fala isso, você faz isso. Não tem uma regra. Não tem uma regra, porque senão você vai ficar maluco decorando coisa. Você tem que entender o que é objeção e entender como lidar com ela. Esse é o ponto. Qual é a essência da objeção? A essência da objeção, como tudo na vida, no nosso caso aqui, a objeção olhando por um prisma maior, o que é a objeção? Objeção é uma oposição, né? Para quem tem filho vai entender rapidinho o que eu estou falando, né? Você pega um filho aí na adolescência, você explica um troço, o cara fala, mas por que não? Você explica de novo, você fala, mas por que eu não posso fazer? Né? Isso é objeção. Só que no mundo dos negócios, no mundo corporativo, a objeção tem uma finalidade ímpar, que é atrasar a decisão de compra. Isso é a primeira coisa que você tem que ter em mente, irmão. A primeira coisa é o seguinte, não existe, vai ser raro demais você conseguir concluir o seu processo de venda até o fechamento sem uma objeção. Não é assim que funciona. A vida não é um mar de rosas, e a vida também não é composta só de coisa boa e sem estresse, senão você tem que morar na lua. Cara, é importante você entender que todo processo, toda venda vai ter objeção. Não tem jeito, é assim que funciona. Então, se você não está preparado para ela, você vai desistir, ou vai tropeçar, ou vai justificar. Você vai desistir e vai dizer, isso não é para mim, ou você vai tropeçar e vai ficar engasgando um troço que você podia fazer em uma sentada, em uma reunião, você vai levar 10, e a outra você vai ficar justificando, puta, não vendo porque preço isso, preço daquilo. Aí você começa a inventar suas objeções para se convencer. Então é muito importante você entender o seguinte, toda venda tem objeção. Eu gosto muito de dar exemplo nas coisas, quem me acompanha aqui no canal sabe disso. Pensa comigo o seguinte, imagina um jogo de futebol. Um jogo de futebol tem 90 minutos. O objetivo de um time é fazer o gol. O objetivo do outro time é fazer gol também. Quando o cara faz a falta, o que é? É uma objeção. O cara está interrompendo um processo. Existe falta técnica, existe falta de tudo quanto é jeito. Mas se o cara ficar puto e resolver sair na porrada porque teve uma falta, ele não vai conseguir dar sequência ao processo que é fazer o gol. Em vendas é igualzinho, amigo. Só que a objeção tem que ser tratada sempre como uma oportunidade. Ou de fechamento, ou de aprendizado, ou de sequência da negociação. Você imagina ainda no exemplo de futebol, você imagina o cara que faz uma falta perto da área. Você acha que isso, para um cara, por exemplo, como Zico, como Petkovic, como Maradona, como Messi, você acha que isso é um problema? Claro que não. Por quê? Porque tudo que o cara quer é uma objeção, porque a objeção para ele é oportunidade. Ele vai botar a bola lá, ele está treinado e vai fazer o gol de falta. No nosso mundo é igual, se você estiver preparado, você vai transformar a objeção em oportunidade. Mas você precisa entender a essência da objeção. A objeção, ela tem 3 coisinhas importantes para você, ó. É muito mais importante você entender, porque você, depois que entende, você pratica. Existem 3 coisas que envolvem a objeção. A primeira delas é a dúvida. Porra, eu tô em dúvida. O cara tá em dúvida mesmo, ele não segue. Uma pessoa que tá em dúvida, às vezes até trava, né? Ela tem que sanar a dúvida dela. A dúvida faz parte da objeção. Outra coisa muito importante, cara, é o receio. As pessoas têm receio durante um processo. O que é o receio? O receio é a incerteza. Se o cara não tá firme que vai dar o tiro e matar o tigre, se ele errar, o tigre mata ele. Então o cara tem receio. E por fim, e você precisa se convencer disso, a objeção tem um quê de medo. Então dúvida, receio e medo. Agora, uma coisa muito importante é o seguinte, quando você está sofrendo objeção, o que o comprador está dizendo para você? Qual é o sinônimo desse processo de objeção? Ele está dizendo o seguinte, primeiro, ele com a objeção, ele quer demonstrar dominância e segundo,
Cada vez que ele vai te interrompendo e cada vez que ele vai botando objeção, surge a oportunidade de novas oportunidades. Então, tem uma coisa que você sempre tem que fazer quando você se deparar com uma objeção e tem uma coisa que você nunca pode fazer. O que você sempre tem que fazer com uma objeção? Poucas pessoas fazem. O cara te fez uma objeção, você pega a objeção dele e transforma numa pergunta. Transforma numa pergunta. O cara vira pra você, por exemplo, e diz assim, porra, fazer o que você mais escuta, né? Pô, esse preço tá caro. Você pergunta pro cara, bom, o que está te impedindo de fazer essa compra é porque o preço está caro? Isso significa que em algum momento da minha exposição não ficou claro o benefício e o valor que esse preço está te agregando. Você tem que fazer pergunta. O cara te deu uma objeção, você devolve pergunta. O cara te deu uma objeção, você devolve pergunta. Essa é uma prática que você tem que botar na cabeça. Então isso é o que você sempre tem que fazer. Recebeu uma objeção, transforma ela numa pergunta. Que aí você jogou a bola para o campo dele de novo, te dá tempo de respirar, de você pensar e mais do que isso, o cara vai te dar mais argumento para você construir o teu fechamento. E uma coisa que você nunca pode fazer e que eu vejo o vendedor o tempo todo fazendo. Cara, você não pode minimizar a objeção do cara. Você não pode minimizar, você não pode menosprezar, você não pode diminuir, você não pode achar que o cara faz uma objeção para você dizendo, porra, não sei se esse prazo tá bom. Você vira, porra, claro que tá ótimo. Não, não é isso. Esse não é o caminho. Esse é o caminho do confronto, do conflito. E aí você está arrumando um problema para gerenciar lá na frente. Você sempre tem que tratar com importância a objeção do cara. Nunca minimize a objeção do cara. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Então sempre o que você tem que fazer, eu tenho que fazer pergunta. E o que eu nunca posso fazer, eu não posso ficar minimizando, achando que não é nada a objeção do cara. Tem gente que vira e fala, imagina. Cara, você está diminuindo o cara na relação. Quando você diminui o cara na relação, você não chama ele pro teu lado. Você botou você na frente e ele atrás, ele vai sair do cenário. Você bota esse cara ou do seu lado ou na frente. Mesmo que ele não esteja, mas deixa ele sentir. Então, olha quanta coisa tem por trás da objeção. Tem 4 coisinhas também que eu sempre penso e você sempre tem que pensar quando o cara coloca uma objeção. Uma, cara, toda objeção vem junto uma desconfiança. Sempre. Toda objeção vem junto um desconhecimento. A maioria das objeções tem um desconhecimento. Às vezes o cara tem dúvida, ele tem um desconhecimento ainda da tua empresa, do serviço que você vai prestar, da entrega que você está fazendo, tá dizendo que vai fazer, da condição de pagamento que você não deixou clara. Tem um quê de desconhecimento. Então você tem que levar em consideração que o cara está montando um cenário para tomar uma decisão. Quanto mais elemento ele tem, mais fácil fica. Então, desconfiança, desconhecimento. Outra coisa muito interessante, o comprador sempre se sente, aí estou falando de psicologia da venda, em desvantagem. Ele acha sempre que o vendedor está numa posição de ataque, está numa posição de soberania, está numa posição de controle, de dominância, de execução e que o cara vai convencer ele de alguma coisa. Então, quando o cara se coloca numa posição de desvantagem, ele começa a criar objeção para quê? Para se defender. Então, a desvantagem é um negócio que você não pode deixar reinar durante uma negociação, porque ela vai frutificar em objeção. E outra coisa que você tem que ter em mente também, falamos da desconfiança, do desconhecimento, da desvantagem, tudo com D, fica fácil de guardar. Eu queria te dizer também o seguinte, cara, tem a objeção que é totalmente desnecessária, mas o cara faz parte do jogo. Quantas vezes você está conversando com alguém depois do futebol, num jantar, com a tua mulher, teus filhos, cara, que você ouve um troço que não tem nada a ver, velho, absolutamente desnecessário, não te acrescenta em nada. Tudo bem, isso também acontece na negociação. Então você tem que estar preparado, porque a objeção vai vir. Você está jogando, está carregando uma bola, passou por 1, por 2, deu um tapinha na frente, meu irmão, vai chegar alguém atrás, vai rapar você e vai fazer a falta. Vai ter objeção. E você tem vários tipos de objeção. Então é importante você entender esse conceito todo, porque aí você vai formando as suas defesas. Por exemplo, cara, você tem uma objeção que aparece muito, que eu considero que é a psicológica. E o cara fica assim, porra, ele usa muito essa palavra, ó, guarda isso. Será? Será que você vai? Será que eu estou fazendo um bom negócio? Será que ela é psicológica? O cara não está convencido. Quando o cara não está convencido, ele vai te fazer um monte de pergunta. E você não tem que interpretar isso como objeção, você tem que interpretar isso como ferramenta para você aprimorar o seu discurso. Você tem um comprador que é mais cascudo, você tem aquele cara que o cara é mais, sabe, o cara já é mais cascudo, o cara é mais experiente.
ele vai fazer um esquema de objeção com você, esquema tortura. Sabe como é que é isso? O cara vai te picotando, meu irmão. Quando você começa a desenvolver o raciocínio, ele pá! Você começa a pega, o raciocínio começa de novo, ele pá! Meu irmão, ele te desorganiza. Por que ele te desorganiza? Porque aí ele vai para a segunda objeção dele. Ele vai começar a objetar para ter hierarquia. Ou seja, ele vai buscar na relação a dominância. Ele vai buscar, através das objeções dele, mostrar a você que quem está no comando da negociação é ele. Então, muito cuidado. Quando o cara começa a te trepar assim, ó, quando ele começa a te fatiar, quando ele começa a te cortar, ele está desencadeando, acabando com toda... Você não consegue mais concatenar teu raciocínio, você se perde, e ele busca a hierarquia da relação e a dominância. Tem a objeção do preço, que eu já te falei também, que essa aí você já tem que nascer sabendo, velho. Você entrou, não quer brincar, não desce pro play. Se você quer ser vendedor, amigo, você tem que estar acostumado a ouvir isso aqui, ó. Tá caro, ainda não, tá caro, ainda não. É assim que funciona. Você tem uma objeção também, que é aquela do, sabe, que eu classifico como a da maior riqueza que tem. Que o cara começa a te dizer, você vai dando soluções para ele vai dizendo que não atende. Atende, você sabe que atende. Mas o cara tá no papel dele, amigo. Ele tá no papel dele de dizer que não. Isso é a mesma coisa que você tá num ambiente, conheceu uma menina legal, cara, você vai, fez um discurso, fez um approach, a menina vira e fala, pô, legal, vambora, vamos sair? Não tem o mesmo valor daquela que vira e valoriza. Ela já sabe que tá afim, você já sabe que ela tá afim, mas ela vai valorizar. O comprador é igual, cara. O comprador, o papel dele é comprar bem. Imagina você chegar lá e falar assim, ó, meu irmão, seguinte, ó, tem esse cinzeiro aqui, ó, a caixa vem com 12, cada um custa 1.000, 12 mil, paga em 30 dias. O cara fala, tá bom, manda 10 caixas. Porra, isso é filme de ficção, aí você tem que ir pra Netflix, entendeu? O mundo real não é assim. O cara vai questionar, o cara vai reclamar. Então é muito importante você entender isso. Tem uma objeção que é a objeção do interesse. Não quero, não preciso, não tem interesse. Normalmente isso acontece no início do discurso, que o cara não tem discurso. Então ele começa, ó, a fazer o quê? Ele começa a blefar. E ele começa a correr riscos com você. Tá certo? Você tem que engolir, perceber que o cara tá correndo risco, que ele tá blefando, mas dá uma cordinha para ele. Você não vai levar essa para casa. Mas deixa ele pensar que ele tá na vantagem. Se você não fizer isso, você vai arrumar uma objeção atrás da outra. E você sabe que quando você é um cara bom de contornar a objeção, você sabe qual é o maior patrimônio que você constrói? Você constrói o reconhecimento da sua competência e você constrói amizade com o comprador. Cara, guarda isso, porque isso, eu vou botar isso num novo livro. Isso é muito legal, isso é psicologia pura. Quando você é bom de objeção, você constrói duas coisas. A primeira, você constrói o reconhecimento da outra parte pela sua competência. E 2, você constrói amizade. E aí, cara, quando você tem relacionamento e competência, cara, você só não... A única coisa que você não pode ter é um preço desajustado, né? Todo mundo vende a 10, todo mundo vende a mesma coisa, você quer vender a 20. Aí não vai. Se teu preço estiver ajustado, se seu serviço estiver legal, o cara reconhece valor nisso e você vai embora. Então, meu amigo ou minha amiga, lembre-se, objeção é oportunidade. Objeção tem por finalidade atrasar a decisão de compra. Quanto mais você é bom nisso, mais você encurta. Quanto mais você encurta, mais você fecha pedido. E é isso que a gente está afim de ver você fazendo. Fechar pedido e bater meta. Deixa os caras objetarem, não tem problema não. Você está aqui preparado e é por isso que você está no canal. Se liga, hein? Te vejo na próxima. Um abraço, bom estar com você.